Mas, no que diz respeito à exigência de que a acusação seja formulada por alguém e que seja a pessoa julgada por alguém que não tenha participado da investigação e da acusação, nós vemos que ainda temos um artigo da Lei Orgânica da Magistratura que prevê que desembargadores e ministros conduzam uma investigação contra juízes e depois irão participar do julgamento. Quer dizer, isso não é inconcebível, isso, né? Porque como se pode imaginar que um magistrado que tenha não apenas supervisionado, mas diretamente produzido a prova, né, tomando os depoimentos do próprio investigado, de testemunhas, depois vá participar com imparcialidade desse julgamento. Claro, o órgão tem que ter competência previamente definida em lei, o que evita tribunais de exceções, juízes ad hoc, etc. Deve ser imparcial e independente, tanto jurídica quanto politicamente. Isso aí também não há nem o que discutir. O acusado deve ser tratado como inocente. A presunção de inocência ou de não culpabilidade, ou até nas palavras do meu querido professor de São Paulo, Rogério Lauriatucci, ele dizia, olha, não é nada disso, não temos nenhuma presunção, nós temos apenas uma desconsideração prévia de culpabilidade. Porque, se nós formos parar para pensar na presunção de inocência como uma presunção de natureza meramente lógica, jurídica, nós vamos ter dificuldade de aceitar, né? Porque para acusar alguém, eu tenho que dispor de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, como é que depois eu vou dizer que, com tudo isso, ele ainda é considerado inocente? É uma coisa meio contraditória. Então, para salvar a presunção de inocência ou de não culpabilidade, que para mim é uma questão terminológica, em que pese alguns não entendam assim, como uma opção do nosso Constituinte, copiando o modelo italiano, é necessário que nós entendamos que a presunção de inocência é um princípio, uma presunção, uma regra de natureza política criminal das nações modernas, que não admitem que as pessoas sejam processadas e já sejam tratadas como condenadas antes de um juízo definitivo de condenação, né? E aí nós teríamos alguma dificuldade em definir o momento final, ou seja, o momento em que essa presunção deixa de existir. Eu tenho uma posição, já até escrevi a respeito, uma proposta, não vamos aqui discutir isso, mas o fato é que o nosso sistema, pela opção do Constituinte, condiciona a manutenção desta presunção ao trânsito em julgado. E o Supremo Tribunal Federal tardou muito a reconhecer isso. Mas o que é pior, meus prezados, né, enfim, todos já sabem disso, não estou dizendo nada de novo, mas agora no STJ eu tenho visto coisas assim inconcebíveis. Há tribunais que ainda executam provisoriamente a pena. Julgada a apelação, expedem um mandado de prisão sem nenhum tipo de fundamentação, simplesmente dizendo que já é hora de executar a pena. Antes sequer de passar o prazo para o recurso extraordinário especial. Tribunais da mais alta envergadura. E eu vou dizer, Tribunal de São Paulo, por exemplo. No STJ, 60% dos habeas corpus provém de São Paulo. É uma coisa inacreditável. Nós temos tentado identificar o porquê disso, até hoje são meras especulações. Mas algumas decisões que vêm de lá são dessa natureza. Espécie de mandado de prisão, não há nenhuma fundamentação de natureza cautelar que seja, não. Espécie de mandado de prisão. Quer dizer, não dá para entender como, depois de tantos anos em que já houve uma mudança de jurisprudência do Supremo, reconhecendo, portanto, que o artigo 617 não foi recepcionado, que, embora os recursos extraordinários especial possam ter lá o efeito meramente devolutivo, mas no âmbito criminal, não é possível executar uma pena antes do trânsito em julgado.
É nesse ponto que eu acho que nós poderíamos até pensar num outro modelo, como é o modelo de muitos países, em que a presunção de inocência vige até a sentença de primeiro ou de segundo grau. Eu acho que seria, pelo menos, até o segundo grau. Ou seja, até o momento em que nós estamos cuidando dos fatos, da prova dos fatos. A partir dali, nós vamos discutir questões meramente jurídicas, embora isso também seja uma afirmação um pouco falha, né? Fato é que o réu, durante o processo, deve ser tratado como inocente. E isso implica não apenas a excepcionalidade com que devem, se for o caso, de serem impingidas medidas cautelares, mormente a mais extrema, que é a preventiva, como também o uso de algemas, como também todo tipo de providência que implique algum tipo de cerceio à sua liberdade, né? São medidas que devem ser vistas em caráter de excepcionalidade e não banalizadas, como muitas vezes ocorre no cotidiano forense. Também no âmbito probatório, evidentemente, como regra de tratamento, ainda há quem sustente inversões de ônus da prova no processo penal, ainda há quem entenda que cabe ao réu provar a legítima defesa, mesmo que tenha surgido uma dúvida no espírito do julgador, sem compreender que uma excludente de licitude, quer dizer, a acusação de um crime qualquer pressupõe a prova da tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Se há uma dúvida quanto a qualquer um desses componentes, seja elementos do tipo, enfim, elementos da ilicitude, da culpabilidade, nós teremos que resolver essa dúvida a favor da defesa, ou contra quem detém o ônus probandi no processo penal, que é o órgão de acusação. Não há como discutir isso. Então, cabe ao Ministério Público provar. Se restar alguma dúvida quanto a uma prova de um fato, essa dúvida resolve-se a favor da defesa. Isso é uma decorrência lógica dessa distribuição do ônus probandi no processo penal, que não é tão simples como aquela do processo civil. É mais uma processualização civil do processo penal, que é um fenômeno que eu acho que Figueiredo Dias alertava, né? O Frederico Marques também falou, desse risco que nós corremos de transportar para o processo penal institutos do processo civil, que são muito bem aplicados no processo civil, sem perceber as nuances que transformam o processo penal numa ciência autônoma, né? Chega de sermos a Cinderela do processo, né, Fauzi? Chega de sermos um direito adjetivo, né, como algumas faculdades até pouco tempo denominavam essa cadeira. Vamos reclamar a nossa autonomia, a nossa cientificidade. E esperando que tenhamos um código para plasmar essas ideias novas que estão aí há anos, né, e que, nesse ponto, eu sou pessimista. Eu acho que o nosso Código de Processo Penal tardará muito a vir, né? Nós nunca tivemos um Código de Processo Penal votado numa democracia, e eu acredito que dificilmente ele virá em breve. O acusado deve ser prontamente comunicado sobre o conteúdo da acusação, claro, isso é evidente, e quando se diz comunicado, significa dando não só ao seu advogado, como a ele próprio, a capacidade de compreensão dos termos da imputação. Eu, quando era promotor, eu participava de alguns cursos de formação de promotores novos, e eu fazia questão de dizer para os colegas que ingressavam na carreira o seguinte: olha, denúncia tem que ser a peça mais simples possível. Deixem toda aquela erudição que vocês, né, estão acostumados nas leituras para outras peças. A denúncia tem que ser uma peça descritiva simples, sem nenhum tipo de latim, de linguagem floreada. Vamos usar uma terminologia simples. E eu sempre propus, não foi muito seguido, né? Eu terminava as minhas denúncias dando nome ao crime, porque me parecia assim que a pessoa vai ler lá uma denúncia, está lá aquela narrativa que às vezes até dá para entender mais ou menos, mas outras vezes o crime é um pouquinho mais elaborado, e no final o promotor diz, dando o réu como incurso nas penas do artigo 295. Alguém sabe qual é? Eu não lembro, eu não sei nem que artigo é esse. E, portanto, sem o cuidado de simplesmente dizer, olha, o crime é esse, é furto, é roubo, é homicídio, qualificado pelo emprego disso, daquilo, né? Para que, na leitura, inclusive em audiência,
as testemunhas e o próprio acusado, principalmente eles, saibam qual é o conteúdo da imputação, sem depender de uma explicação que nem sempre o advogado ou o defensor terá feito a ele. É claro que aqui, outro requisito essencial a um devido processo legal é o direito de plena defesa, ou de ampla defesa, deixamos o plena para o júri. Uma defesa, tanto no seu aspecto técnico, né, a sua defesa técnica, qualificada, que permita colocar o réu em igualdade de condições com a acusação, igualdade não meramente formal, mas igualdade material. E hoje, felizmente, vejo que as defensorias públicas estão cada vez mais capacitadas a cumprir essa missão de permitir que os réus se coloquem no mesmo nível de igualdade, né? E talvez essa seja uma das razões de terem tantos HCs no STJ e no Supremo, porque, na medida também que as defensorias se qualificam, e até pelo volume de defensores, a tendência é que haja um número maior de impetrações, porque o que não falta são abusos de poder por parte de autoridades, né, de toda a ordem. Nós temos aí uma infinidade de situações que sequer chegam ao judiciário. Seriam as cifras negras ou cifras ocultas, não da criminalidade, mas as cifras ocultas do sistema formal de justiça. E quanto à autodefesa, digamos assim, um auspício de que se dê cada vez mais espaços de autonomia e de participação do próprio acusado no julgamento do seu caso, né, que ele possa ter o seu dia na corte, né, o day in court, né, como diz a doutrina americana, que ele possa, portanto, participar mais efetivamente naquilo que Hassem falava, naquela compreensão cênica que deve ser estimulada em uma audiência, em uma sessão de julgamento, né, e que, portanto, permita ao réu saber exatamente quais são os seus direitos, os seus deveres, o que está acontecendo, quais são os papéis de cada um dos personagens, né. Eu vejo assim, via, né, quando fazia audiência, né, as pessoas chegavam na audiência, via todo mundo de preto lá em cima, né, um sujeito sentado do lado do juiz. No DF ainda é assim, o promotor senta-se acima, um pouquinho abaixo do juiz, mas em posição destacada, né, ao lado do juiz, e o defensor aqui, né, não há ainda essa paridade de situação de layout mesmo da sala de audiências. Então, tem lá uma pessoa que está com o computador, o outro está no meio, tem o outro lado, e tem aquele que deve ser o meu advogado, né, porque, infelizmente, eu presenciei muitas cenas de réus que entravam para ser defendidos por um advogado descatado no corredor, e o advogado sequer olhava para o seu cliente, sequer se aproximava dele para lhe dar algum tipo de orientação, ou pelo menos saber dele o que ele achava importante perguntar para aquela testemunha. Então, essa falta de compreensão cênica do ritual do judiciário é algo que ainda é, inclusive, favorecido pela arquitetura dos tribunais. Vejam sessões de julgamento em tribunais, né? A falta de participação do povo, dos próprios familiares, né? É muito raro ver familiares e o próprio réu ir a uma sessão de julgamento de uma apelação. E eu não consigo entender o porquê disso, professor Verani e professor Juarez Tavares. Por que até o julgamento em primeiro grau há todo um interesse, toda uma proteção, todo um estímulo, a ponto de considerar nula a falta de intimação do réu e do próprio defensor, e no segundo grau parece que num passe de mágica essas garantias evaporam. Hoje eu tenho que ter mais cuidado com o que eu digo, porque, né, às vezes a gente escreve certas coisas e depois fica na dificuldade de ser coerente com elas, mas eu continuo a não compreender o porquê de, no segundo grau, haver uma flexibilização muito grande em relação a garantias que, no primeiro grau, são absolutamente indisponíveis, né? A questão do contraditório, da defesa, da presença no julgamento, a própria intimação. Eu tenho sido voto vencido em uma questão que me parece não tanto de importância para talvez o resultado efetivo do processo, mas para essa compreensão cênica
de que fala Hassemer, que é a necessidade de que se intime o próprio acusado do resultado do julgamento da apelação. Eu acho que é um direito do cidadão, ele próprio, ser avisado, olha, o seu caso foi definitivamente julgado. Agora, só tem recurso extraordinário, recurso especial. Você está com risco de ser preso e ser iniciada a execução da pena, até para que ele possa, talvez, se mobilizar e contratar um outro advogado ou ir atrás do seu advogado. Na verdade, o réu toma conhecimento do julgamento de apelação ou quando o advogado dirigente lhe comunica ou quando ele é preso. Ele não sabe que foi julgado, né? E os tribunais têm aceito essa dispensa de intimação. Igualdade de oportunidades no processo penal, par condicio, é outro requisito mínimo, uma regra mínima de um devido processo legal. Como eu disse, uma defesa que não seja materialmente idônea a colocar o réu no mesmo nível da acusação é uma violação clara à isonomia com que as partes têm que ser tratadas ao longo de toda a persecução penal. E o contraditório como uma regra de busca da verdade, uma regra heurística que permite a ambas as partes, não só a defesa, por meio do diálogo, da participação, poder influir na produção da prova, poder influir nas decisões judiciais. E, para tanto, essas provas devem ser produzidas na presença do juiz e mediante a dialética das partes, essa contraposição das partes, e na presença do juiz para que haja a judicialização daquela prova na sua própria produção. Mas é claro que temos algumas provas que, pelo caráter urgente, nem sempre podem ser produzidas com contraditório concorrente e na presença de um juiz. Nesses casos, tem-se entendido possível uma legitimação posterior por meio do contraditório diferido. Também outra ilação de um devido processo legal é o direito de recorrer, não só da sentença condenatória, e aqui não seria só um direito a recorrer, porque o direito a recorrer é um direito que vale para ambas as partes, mas aqui mais ainda, um direito específico do acusado, que é o direito ao duplo grau de jurisdição. Não é um direito ao triplo, ao décuplo grau de jurisdição. Eu acho que nós temos que rever essa quantidade imensa de recursos, essa pletora de recursos que existe no processo penal. Há recursos, nós julgamos no STJ embargos declaratórios de agravo regimental, de embargos infringentes, de novos embargos, enfim, 5, 6, 7 recursos que não dizem nada. São recursos, muitas vezes, que estão ali fazendo um círculo, né? E não termina nunca o processo. Então, eu acho que nós temos que ter, sim, uma preocupação de, claro, cobrar mais a jurisdição para que preste a tutela pretendida num prazo razoável, mas também temos que rever essa quantidade imensa de recursos. Mas o direito do réu a recorrer da decisão desfavorável, seja a definitiva que o condena, seja uma decisão que afete a sua liberdade, é algo absolutamente inerente a um Estado de direito, né? E isso o Supremo agora teve a oportunidade de decidir na Ação Penal 470, ainda que por meio de um mecanismo que não é o ideal, ou seja, os mesmos juízes julgando, quer dizer, não foram os mesmos porque houve uma mudança de composição, mas o mesmo órgão julgando a mesma causa, né? Portanto, é uma garantia que hoje está consagrada aqui no nosso direito positivo por meio do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de Nova York, e da Convenção Americana de Direitos Humanos, ambos lei positiva, decretos da mesma estatura do Código de Processo Penal e, portanto, com o mesmo valor. E, por fim, as duas regras que se coadunam muito bem e que, junto com a oralidade, formam uma tríade muito importante no processo penal moderno, que é a publicidade e a motivação. A publicidade como um mecanismo que permite o controle não só interno das partes, mas o controle também social, um controle que legitima a atividade jurisdicional. Também tenho percebido, em muitas causas em que não há nenhuma justificativa para o sigilo, senão apenas e tão somente da prova que foi produzida, uma prova de natureza sigilosa, como a interceptação telefônica,
ou quando se trata de adolescente, né, ou quando a vítima sofreu algum crime que mereça um certo resguardo na sua publicidade, mas vejo que a regra da publicidade ainda não foi totalmente assimilada por alguns tribunais. É uma regra absolutamente democrática. O processo penal ainda, um parênteses aqui interessante, não vou dominar o santo, mas representantes de um país de primeiro mundo estiveram essa semana no STJ fazendo uma visita, né, a conhecer o sistema. São professores, na verdade. E fizemos uma pequena reunião, alguns ministros, e um dos ministros perguntou a eles: como é que está lá no país de vocês a questão dos processos eletrônicos, né? Aí ele olhou assim: não, nós não temos processo eletrônico, né? Mas como não? Vocês são um dos países mais tecnológicos do mundo, né? Com a tecnologia, vamos colocar de primeiro mundo, enfim, são os pioneiros na tecnologia, iPads, iPhones, etc. E não tem processo virtual? Nós temos um certo receio, porque pode vazar informação, tem muitos hackers e tal. Aí o ministro falou: mas nós também temos aqui, né? Nem por isso deixamos de prever essa possibilidade de que tem, enfim, permitido um acesso. Claro, tem as suas dificuldades, né? Tem alguns problemas ainda, mas é uma tecnologia que não tem como voltar atrás. E tudo isso em nome da publicidade, em nome de dar maior transparência ao processo criminal. E, por último, a questão da motivação, né? Isso é um tema que tem me preocupado muito, né? O professor Geraldo Prado está aqui, né? Os doutores que estão lá acompanhando o dia a dia do fórum veem que... e eu digo isso assim, publicamente, né? Eu acho que se nós fôssemos ser mais rigorosos do que somos, do que temos sido, né, no trato na análise das decisões, de algumas decisões que chegam a nós, eu não sei como é que estaríamos, porque é impressionante ver o grau de distanciamento, a despreocupação que muitos juízes e tribunais deste país têm no trato da liberdade humana. Uma banalização que chega às raias da leviandade, porque, como esse exemplo que eu dei há pouco, de determinar a expedição de um mandado de prisão sem nenhum tipo de fundamentação. Ou assim, o Supremo já decidiu há anos que crime hediondo permite, ainda que excepcionalmente, a liberdade provisória, ou permite um regime inicial que não seja necessariamente fechado. E o juiz continua dizendo assim: o artigo tal da lei tal determina o regime fechado. Ponto. Eu fico me perguntando, será que ele já abriu um código da Sarava de 2013, 2014, que a gente tem que comprar todo ano, né? Ou será que realmente é alguém que está absolutamente convencido de que não importa o que o Supremo e o STJ decidam? Não tem a menor compreensão sistêmica da nossa justiça. Decidem como bem querem. Um sistema, para funcionar, tem que ter uma Suprema Corte, tem que ter uma Corte de Cassação ou que faça algo similar, né, com relação ao direito infraconstitucional. Tem os tribunais e os juízes. Ora, não é possível que súmulas vinculantes ou súmulas reiteradas não sejam, não vou dizer com relação às súmulas de jurisprudência, necessariamente cumpridas, mas pelo menos contextualizadas e refutadas por meio de uma argumentação, e não por mero argumento de autoridade ou por um decisionismo absolutamente autoritário, que receberia até, na minha opinião, a ingerência, sim, do Conselho Nacional de Justiça, porque isso não é mais liberdade de julgar, isso é irresponsabilidade, você decidir a liberdade de alguém sem dizer o porquê, ainda que as razões não sejam boas, mas diga o porquê. E não juntando aos autos decisões chapadas, estereotipadas, em que você troca apenas o nome do paciente ou do requerente. Aquelas decisões, como dizia o ministro Sepúlveda Pertence,
que servem para todos os casos e, portanto, não servem para nenhum. Por quê? Porque, às vezes, até uma bela lição de direito penal, direito processual, tem vasta citação doutrinária, jurisprudencial, um discurso bonito de que a sociedade clama por isso, por aquilo, porque não é possível, o Poder Judiciário tem que responder. Eu até acho válido. Tudo bem, eu concordo. Mas vamos mostrar que foi lido o caso, vamos mostrar que aquele caso singular foi objeto de apreciação pelo juiz. Que ele realmente examinou a singularidade que torna aquele caso único. Processo penal não se faz por atacados, né? Se faz a varejo. E, portanto, essa, segundo creio, é a grande chaga da nossa justiça. Ainda. Talvez por esses resquícios autoritários que ainda nutrimos. E eu agora faço parte disso e lamento ter que dizer isso publicamente, e tenho dito, não só aqui, pedindo perdão até aos colegas da magistratura, porque é um desabafo, mas é um desabafo autêntico, não é uma afirmação piegas, não é proselitismo, é algo real. Eu tenho aqui, doutor Fernando, doutor Cristiano, são colaboradores do meu gabinete, sabem muito bem disso, a quantidade de habeas corpus que chegam no STJ por falta de fundamentação. Então, com todo esse espectro de garantias e de direitos que integram a ideia de um devido processo penal, basta-nos apenas torná-los efetivos e percebermos que o processo penal, mais ainda que o processo civil, trata de uma vida, de uma não, de várias vidas, e que, portanto, o juiz criminal, muito mais do que o juiz civil, deve imbuir-se dessa ideia de que ele está, com a sua decisão, trazendo alívio a muitos e dor a outros tantos. Então, que a sua atividade não perca de vista que os principais personagens daquele processo são o acusado e a vítima, e que ambos são merecedores da sua atenta consideração, pelo menos nesse aspecto que eu acabei de enfatizar, o aspecto da motivação. Explicar o porquê que está decidindo. Vejam que há um artigo que foi introduzido com a reforma de 2008, que uma boa parte dos juízes e tribunais não aplica, que é a necessidade de avisar a vítima a respeito da soltura do preso, né? Até para que ela possa se prevenir, né? Eu tenho tentado colocar nos finais das decisões essa determinação para que ela seja avisada, porque a vítima não pode mais ser vista também como o ofendido não pode ser visto mais como simplesmente alguém que colabora com a justiça prestando depoimento. Ele tem que ser tratado com uma dignidade, a mesma dignidade com que se deve se tratar o acusado. Enfim, alguém que está ali cumprindo um papel perante o Estado, como testemunha, um caso como ofendido ou como acusado, e que, portanto, merecedor desse tratamento singular do caso. Lembrando Bertolino, que dizia que, para o acusado, o processo penal é um assunto vital. Para o Estado é um assunto cotidiano, mas para o acusado é um assunto vital. E aí Ribeiro Sanches diz o seguinte: o processo deve, então, ser conduzido pelo juiz com estilo humano, é dizer, interpretando-se as normas de modo a valorizar não o homem abstrato, mas o homem real, de carne e osso. Eu concluo, então, senhoras e senhores, dizendo que todos esses avanços normativos e funcionais que têm ocorrido nas últimas décadas e, sobretudo, a partir de 88, me fazem ser otimista. E, para isso, eu recentemente li um livro de um autor americano, Matt Ridley, The Rational Optimist. É um livro em que ele mostra toda a evolução da humanidade em todos os campos, relações sociais, medicina,
transportes, invenções, saúde, etc., leis, em todos os campos ele mostra e comprova a evolução que houve e que tem continuado a existir ao longo do tempo. Então, eu não vejo como deixar de ser otimista e acreditar que o futuro vai ser melhor do que o presente. Vejam, se nós olharmos a jurisprudência do STJ e do Supremo de 20 anos atrás, com todo respeito àqueles que ali estavam, mas é porque era uma outra ambiência, e até porque as nossas leis também se modificaram muito, mas os mesmos temas têm sido tratados de uma maneira totalmente diferente. A questão do interrogatório, a questão do regime de pena, liberdade. Né? Pega uma decisão de 1990 e pega uma de 2010, 2012, 2013. Então, tem havido muitos avanços. Eu acho que, em que pese um tom muito crítico da minha parte, eu fico esperançoso de que nós tenhamos crescentemente uma justiça criminal mais qualificada, capaz de responder a esses anseios legítimos da sociedade sem descurar-se da sua missão principal, que é a proteção do indivíduo contra o abuso punitivo do Estado. E aqui eu encerro lembrando Rudolf von Jhering, quando disse que, a respeito dessa mudança sempre auspiciosa do direito em prol de algo melhor, quando fala: porque a ideia do direito será eternamente um movimento progressivo de transformação. Muito obrigado.